O reaproveitamento dos resíduos sólidos pode significar um avanço na recuperação dos recursos naturais, mas este é ainda um desafio para o poder público e a sociedade de uma maneira geral. Cada pessoa gera cerca de 380 quilos de lixo por ano e é para saber como gerenciar esses resíduos que recebemos aqui no estúdio Carlos Moraes, decano da Escola Politécnica da Unicinos, também com a gente Arlinda César, presidente do Instituto Venturi para Estudos Ambientais. Sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, professor Carlos, o que a gente pode caracterizar como resíduo sólido? Bom, de acordo com a norma brasileira, a NBR 10.004 da BNT, resíduo sólido é definido como qualquer resíduo, né, gerado pelo homem e que não pode ser tratado, digamos assim, ou não pode ser transformado em alguma matéria-prima e ele precisa ser gerenciado e disposto de forma correta. Então, o resíduo sólido, na verdade, vão desde os resíduos sólidos gerados comumente por nós, os resíduos sólidos urbanos, por exemplo, os domésticos, nossas casas, os resíduos industriais e também alguns líquidos que não podem entrar em contato com a natureza, tipo óleo, por exemplo. Se não tiver uma tecnologia para recuperar esse óleo, ele tem que ser disposto em aterros industriais como resíduo sólido. E, professora Arlinda, qual é o conhecimento que a população tem sobre esses resíduos ultimamente? E também as pessoas têm consciência do que é o lixo, ou se é que dá para se chamar também, né, de lixo, e do que pode ser reaproveitado? Não, primeiro, não dá para chamar de lixo, né? A gente até chamava, nós sempre chamamos de lixo. Mas, de acordo com a 12.305, que é a lei federal que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ficou muito claro, são resíduos que, para nós, e eu tenho certeza que para o professor Carlos, há controvérsias, a gente preferia estar chamando de materiais, porque, de fato, são materiais, né? Dispostos de maneira errada, vamos dizer assim, mas a lei deixa claro, são os resíduos e os rejeitos, ela conceitua também rejeito, que é tudo aquilo que não é passível de ser recuperado, de ser reciclado, esgotado todas as possibilidades de se recuperar, seja materiais ou energia, vai para vamos dizer, ser disposto num local ambientalmente correto, ou seja, um aterro sanitário, né, não lixão. Então, assim, a consciência, voltando à sua pergunta, é uma coisa meio complexa de se afirmar. Existem, claro, muitas pessoas que já são sensíveis ao tema, que têm consciência disso. E essa mesma lei traz uma inovação para nós, que é a responsabilidade compartilhada. Independentemente, vamos dizer assim, da consciência que ela tem, ela vai ser obrigada a fazer. Nós já estamos falando sobre multas, ou pelo menos ouvindo falar cidades querendo multar os seus habitantes, né? Então, a responsabilidade compartilhada, ela coloca todos no mesmo elo, numa mesma cadeia, ou seja, desde cada um de nós, os geradores, né? O comerciante, quem vende o produto, o distribuidor, o importador, quem fabricou. Então, todos eles, ou seja, são ações isoladas, né, encadeadas. É essa que é a responsabilidade compartilhada. Agora, eu acho que melhorou muito, mas as pessoas ainda estão distantes da consciência, a sua maioria. Consciência é aquilo que a gente faz, independentemente do vizinho estar olhando. Sem precisar ser cobrado por isso também. A gente tem essa cultura, infelizmente, né? Até dentro de casa mesmo, ter ali o lixo dividido, que vai facilitar também a vida de quem faz a coleta seletiva, que é um outro ponto que eu gostaria que o professor também comentasse, professor, porque isso também é uma forma de estimular que essas pessoas tenham esse hábito desde dentro de casa e, claro, que tudo isso seja destinado da maneira correta também por quem recolhe. Sim. Bom, com relação à coleta seletiva e também a própria necessidade de centrais de triagem adequadas para que a coleta seletiva realmente vale a pena ser realizada, né? É talvez um dos grandes desejos aí da agenda da área ambiental para que, né, os profissionais, digamos assim, que hoje estão trabalhando nessa área, possam trabalhar em condições de trabalhador, né? Porque eles prestam um serviço para os municípios fundamental, em que a maioria das pessoas não tem noção, porque a responsabilidade da grande maioria é colocar o resíduo sólido gerado em casa no lado de fora da sua porta. É como se já não fosse mais responsabilidade dele exatamente. também. Então, quanto melhor separado ele estiver, melhor será a triagem e valorização desses resíduos para voltarem a ser materiais, como a Arlinda comentou agora mesmo. Quer comentar, professora?
Exato. Um papel importante. Você me perguntava sobre a consciência. No momento em que cada cidadão, cada gerador tiver essa consciência, essa pergunta que você acabou de fazer para o professor Carlos, eu diria assim, 100% do problema resolvido. Porque tudo passa pela consciência e como eu separo os meus resíduos na minha casa, né? Se você faz a triagem, se você separa como deve, esses materiais serão levados, destinados para uma usina de triagem, certamente voltarão para o circuito mercantil. Ou seja, voltarão a ser, inclusive, roupas para nós. Eu visto muita coisa que é de garrafa PET pós-consumo. Esse casaco não é, mas eu tenho um muito parecido. E que a gente nem diria, né? Que viria da garrafa PET, nem diria. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi instituída em 2010, determina que todos os municípios tenham um plano de gestão de resíduos sólidos para ter acesso a recursos financeiros do governo federal e investimentos no setor. Professora Arlinda, todas as cidades do estado já realizam essa determinação ou não? Não. E o que falta para elas conseguirem fazer isso? Eu sou uma pessoa educada, né? Eu senti vontade de responder uma coisa, mas eu acho que quem está nos ouvindo não merece isso. Mas falta vontade política, falta seriedade. Isso tem que ser feito, é dever de casa, é bíblico até. Você precisa cuidar dos seus restos. Nós não precisamos ficar, né, escondendo a vida inteira embaixo do tapete. Não fazem ainda, não tem esse plano. Eu diria que tem de 5.000 e tantos municípios, talvez 800 e poucos já tenham feito, e com um grande problema, copiando e colando, né? Muitos estão sendo, inclusive, rejeitados pelos tribunais de contas, né? É preciso que o município, que os gestores públicos tenham consciência disso. Não adianta fugir, porque nós conseguimos um intento nessa lei. Nós colocamos uma cenourinha. E, desde 2012, 2 de agosto de 2012, que já passou, quem não tem esse plano, o município que não tem o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, não recebe, não está habilitado para recursos públicos, né, para essa área de resíduos, para a gestão de resíduos. O professor quer complementar também, professor? O que eu ia colocar é que, na verdade, os municípios precisam entender que a responsabilidade é de todos nós. Os municípios são que estão à frente politicamente das cidades, né? E a gente paga taxa de lixo, né? O que é considerado ainda taxa de lixo ou taxa dos resíduos sólidos. Então, isso tem que ser muito bem utilizado. E, além do que, todas as cidades têm direito a ter um fundo ambiental, né? Então, existem recursos para buscar esse gerenciamento adequado. Eu só queria complementar uma coisa. Está provado, né, no mundo todo que se muda com uma decisão política. Todos os países, mesmo os desenvolvidos, que mudaram esse quadro em suas cidades, é porque surgiu ali um gestor comprometido com a lei e com isso, e investiu para que o município tivesse realmente uma gestão. É bom que a população também participe desse debate também para que cobre com esse certeza, gestor, com né? certeza. Que é um problema de todo mundo, na assim, verdade. Foi-se o tempo que a gente discutia, no primeiro, segundo e terceiro Fórum Internacional de Resíduos Sólidos, eu estava na coordenação, me lembro que a gente estava discutindo o projeto de lei. E nós fizemos o primeiro plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que foi para a cidade de Novo Hamburgo, junto com a ONU, que não existia. A gente saiu ensinando a todo mundo como fazer isso, né? Ali, tudo bem, não tinha uma lei, mas, a partir do momento, 2010, 2 de agosto de 2010, você tem uma lei. Acabou, não é voluntário. Precisa ser cumprida, né? As leis foram feitas para serem cumpridas. Se você não concorda com elas, vamos nos reunir e vamos tentar mudar essa lei. Encontrar uma outra alternativa, então. Cidadania é isso, né? Tem que dar uma atenção. Então, prefeitos, secretários, toda a população precisa cumprir a lei, né? Sem dúvida. Bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e, na volta, tem mais entrevista aqui no estúdio. Um instante só, a gente já volta.